O que é o caráter? Numa linguagem assim simples, nós podemos dizer que caráter é o conjunto de características que nos diferenciam uns dos outros. São aqueles sinais através dos quais nós indicamos o comportamento de determinadas pessoas. Assim é que os caracteres entre aqueles que convivem numa mesma comunidade, eles têm até uma certa tendência a ser bastante parecidos, mas jamais serão idênticos, jamais serão iguais. Cada ser humano traz a sua marca indelével, individual. Nós formamos o nosso caráter, basicamente, sem entrar aqui em questões científicas, as quais eu não domino absolutamente nada, mas basicamente nós formamos o nosso caráter a partir da nossa imitação pelo exemplo das pessoas que conosco convivem, principalmente se esse exemplo partir já de uma tenra idade. Então, a partir principalmente dos nossos pais, e vai daí alargando para os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa comunidade, país, enfim, nós vamos formando então que venha a ser o nosso caráter. E sejam daí boas ou más essas reputações desses que nos são próximos, nós então vamos formar o que passaremos a identificar como um caráter positivo ou um caráter negativo. Mas eu sou um cristão e, como tal, eu preciso buscar o exemplo de caráter naquele que teve a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Cristo nos ensina a respeito de caráter? Nós podemos dessumir, por exemplo, do mandamento maior, quando lá no texto de Mateus 22, que eu anotei aqui, em que Jesus é questionado sobre qual seria, dentre os mandamentos, aquele que seria o maior mandamento. E Jesus fala nestes termos no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu comportamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Realmente, se eu me orientar pelo amor, muito provavelmente eu vou atingir um caráter muito semelhante ao caráter de Jesus, com todas as atitudes próximas, vamos dizer, das atitudes de Jesus. Mas especificamente sobre ensinamentos de caráter, Jesus também nos traz determinadas orientações, e eu me socorro aqui do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, e que começa assim. E Jesus, versículos 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E por aí vai, porque Jesus continua dizendo vários ensinamentos, várias orientações a respeito de caráter. Muito bem, mas daqui a pouco ele chega lá no versículo 39, nos seguintes termos: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Começou a doer. Ou logo em seguida, no versículo 40, quando ele diz: E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. É bem ruim também, né? Cá entre nós que temos uma tradição aqui voltada a buscar os nossos direitos, a brigarmos por aquilo que nos é devido, isso é bastante difícil. Ainda por cima, nós verificamos assim que todos aqueles que andaram com Jesus nos mostram que Jesus não só ensinou tudo isso e muito mais, que eu aqui só exemplifiquei com os poucos versículos, mas ele também vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Ele não se baseava apenas em seguir aquilo que nós conhecemos como faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Não, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Por fim, eu quero trazer um exemplo também, semelhante a esse que nos é dolorido, para depois chegarmos a uma conclusão nesta curta reflexão, sobre o que seria andarmos mais ou menos nos termos em que Jesus nos ensina. Quando Jesus se reúne com seus discípulos para a última ceia, ele executa um ritual chamado lava-pé, que está descrito assim no livro de João, capítulo 13, versículos 12 a 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz, aliás, como eu vos fiz, façais vós também. Mais uma coisinha ruim, né? Nós andar, mesmo que não seja literalmente lavando os pés uns dos outros, mas veja que Jesus literalmente o fez. Nós nos deparamos entre os ensinamentos e vivência, porque Jesus não só ensinou, mas viveu tudo aquilo, alguns comportamentos que nos são um pouco caros, ao menos na sociedade em que vivemos. De qualquer modo, se quisermos aprender com Jesus, não bastará lermos apenas pinçadamente alguns ensinamentos, mas devemos nos aprofundar neste relacionamento com Ele, até porque, como é formado o nosso caráter, também imitaremos Jesus tanto quanto conseguimos andar com Ele, caminharmos com Ele, termos intimidade com Ele, para que Ele possa poder nos influenciar diretamente. Mas, de qualquer forma, nessas breves pinceladas, podemos concluir, ter uma certeza que Cristo nos orientou a amar e sermos humildes e servir, sinteticamente. Agora, se nós temos dificuldades em imitar Jesus nessas atitudes de amor, de subserviência, busquemos então uma forma indireta de imitação. O que seria essa forma indireta? É que a humildade e a subserviência, elas enfrentam dois poderosos inimigos. Quais são? A ira e a arrogância. Nós temos uma forte tendência a nos irar por pouca coisa
e a sermos arrogantes nos nossos conceitos. Então, se fizermos uma autoanálise e enxergarmos que ainda estamos muito longe de termos esse caráter do varão perfeito, busquemos então combater de início esses dois sentimentos, essas duas características, que são a ira e a arrogância. Porque só Deus sabe, meus amigos, que eu travo com ambas uma luta diária. Então, para concluir, que o Espírito Santo possa estar nos capacitando a enfrentar essas dificuldades e chegarmos juntos numa superação individual, trilhando esse melhor caminho que nos foi ensinado por Jesus, em busca das suas promessas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.